Prontinho? Vamos lá, pessoal, né? Vamos ter início a nossa aulinha de hoje. Deixa eu diminuir aqui meu rosto. Eu sou o professor Kleber, né? E hoje a aula vai ser dividida em duas partes, né? Nós vamos falar sobre tipos de substâncias e misturas e vamos depois falar sobre o processo de separação de misturas, né? É uma aula bem básica, mas como o conteúdo é extenso, eu vou dividir em duas partes. Beleza? Então vamos lá. Bem, primeiro passo a gente continua falando sobre matéria, né? A gente continua falando sobre estrutura da matéria. Então, todos os materiais, tudo aquilo que compõe o universo, né, a gente chama de matéria, né? E tudo que é matéria, ele é constituído por partículas. Essas partículas são os átomos, que podem se combinar e formar o que a gente chama de conjuntos de átomos ou moléculas. Beleza? Isso tudo é básico, a gente só está relembrando, né? Alguns exemplos, quando a gente fala de átomos, a gente se refere, né, àquilo que está na tabela periódica, aos elementos químicos, que são, né, formas representáveis desses átomos, que possuem símbolos, né, e formam na natureza determinadas substâncias, onde nós nos encontramos. A gente vai falar um pouco mais disso depois. Então vamos lá. Novamente, diferenciando, né? Quando a gente fala de átomo, a gente fala da unidade básica da matéria, aquilo que forma a matéria, né? É a unidade. Cada bolinha dessa bolinha representa um átomo. Então, a combinação de átomos formam as moléculas. Por exemplo, aqui há um átomo de hidrogênio mais outro átomo de hidrogênio, forma o H2, a molécula do gás hidrogênio. Um átomo de hidrogênio mais um átomo de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Observe que os átomos são diferentes entre si. Átomos diferentes representam elementos diferentes. Então, aqui hidrogênio é desse jeito, oxigênio é desse jeito. E a gente tem aqui o Mickey. Opa, não. Nós temos a molécula que representa, né, a água. 2 átomos de hidrogênio mais um de oxigênio, H2O, a molécula da água. Então, átomo, unidade, molécula, o conjunto. Vamos lá. Oh, que efeito massa. Muito massa, professor. Então, relembrando também, né, acredito que é do conteúdo anterior, a diferença entre matéria, corpo e objeto. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Quando a gente fala de matéria, a gente fala de uma representação, né, que é constituída por aquelas partículas. Então, no caso aqui, ele citou a madeira como exemplo de matéria. O corpo é quando a gente retira, né, uma porção limitada da matéria. Por exemplo, eu falo de toda a madeira de uma floresta, se eu retiro lá uma tora, né, um pedaço específico daquela madeira, de uma daquelas árvores, eu tenho um corpo. Se eu trabalhar aquele corpo e transformar ele em alguma coisa, eu estou transformando em objeto. Então, matéria refere-se a tudo no geral, corpo é uma parte específica e o corpo é transformado em um objeto. É muito importante entender a diferença entre os três. Beleza? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho e nós vamos falar sobre representações da matéria, né, que são as substâncias e as misturas. Isso é muito importante. Beleza? Quando a gente fala de uma pequena parte em particular da matéria, a gente pode chamar aquilo de substância. A substância ela tem uma fórmula fixa, uma composição fixa, definida. Por exemplo, quando eu pego um copo com água e observo toda aquela parte líquida, eu estou observando a substância água ali. Entendeu? E eu sei que a água tem uma composição fixa, definida, que eu posso falar, a água possui uma fórmula. Entenderam? E aí essas substâncias, elas têm tipos, né? Diversos tipos. Uma forma bem simples uma forma simplificada de diferenciar os tipos é chamando as substâncias de simples ou compostas. Por exemplo, aqui, nós temos as chamadas substâncias simples, que são aquelas representadas por um único elemento. Você olha na representação da fórmula e na representação da molécula, facilmente você observa que tem um único elemento. Como, professor? Por exemplo, o gás hidrogênio. Aqui, H2. Sim, aqui tem um 2, um H e um 2. O H é o símbolo do elemento hidrogênio, o 2 representa a quantidade de átomos de hidrogênio que formam isso daqui. É interessante que o elemento hidrogênio, né, o gás hidrogênio é formado pelo elemento hidrogênio, não confundir. Então, eu sei que aqui eu tenho um único elemento, porque eu tenho uma única fórmula de um elemento químico aqui.
Posso dar uma dica? Conte as letras maiúsculas. Quantas letras maiúsculas tem aqui? Ah, professor, mas tem uma única letra. Mas pode ter mais de uma. Mas aí se tiver duas, você conta quantas maiúsculas tem. Se tiver uma só, é um elemento químico. Por isso que é importante escrever as fórmulas corretamente. Na representação, a gente está vendo duas bolinhas do mesmo tamanho e da mesma cor. É o mesmo elemento. Aqui embaixo a gente tem dois gases que são formados pelo elemento oxigênio. O gás oxigênio e o gás ozônio. A diferença entre eles está na quantidade de átomos de oxigênio, pois o gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio, enquanto o gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio. Entendeu? Ambos são substâncias simples, porque são formados por um único elemento, que é o oxigênio. Quando a gente vê uma representação de uma substância composta, a gente vê na cara a diferença, porque simples, um único elemento, composta, mais de um elemento, 2 ou mais. Então, se tiver 2 elementos ou mais, é composta. Como é que eu sei? Eu conto as letras maiúsculas, ao macete. Viu? Então, olha aqui, água, H2O, H e O, tudo maiúsculo, 2 elementos. Sal de cozinha, NaCl, ó, um N e um C aqui maiúsculo. Por que, professor? Mas aqui tem 4 letras. É maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. A gente sempre separa. Os elementos que tem símbolo com 2 letras, é uma letra maiúscula ou minúscula para acompanhar. Não pode ser 2 maiúsculas. Então, aqui Na é um elemento, que é o sódio, e o Cl é outro elemento, que é o cloro. Então 2 elementos. Olha o açúcar, C12H22O11. Nossa, professor. Então, tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio, 11 átomos de oxigênio. Sim, é uma molécula grande, né? É um carboidrato. Então, a gente vai aqui, a molécula, se não me engano, da sacarose, né? Quantos elementos tem aqui? 3. C, H e O. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Na representação fica nítido, porque nós vamos ter as bolinhas de tamanhos e cores diferentes. Se tiver a mesma cor, você olha os tamanhos. Entendeu? Isso já mostra que tem. E aqui fica visível, né? Eles tentam representar todas as formas, bolinhas brancas, azuis e vermelhas, diferenciando os átomos da molécula. Então, isso é uma substância composta. Isso é simples. Muito fácil, né? Simples. Então, vamos lá. Aqui uma outra, aqui mostrando de a forma mais direta, né? A gente tem aqui substância simples, substância composta, lado a lado. É visível, né? Não precisa nem falar qual é a substância. Só olhando a representação a gente já consegue diferenciar. Bem, agora a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais complexo, que é uma situação em que um mesmo elemento pode formar mais substâncias simples. A gente chama isso de alotropia. O que, professor? Alotropia? Não, é alotropia. Alotropia ocorre quando um elemento pode formar mais substâncias simples. Por exemplo, 2 ou mais substâncias simples. Eles podem diferir de diversas formas. A gente passou e viu o oxigênio e o ozônio, né? O gás oxigênio e o gás ozônio. Ambos eram formados pelo elemento oxigênio. Só que o gás oxigênio tem 2 oxigênios. O gás ozônio tem 3 átomos de oxigênio. Então, tem 2 ou tem 3. É alotropia. Então, apesar de serem formados pelo mesmo elemento, né, o gás oxigênio e o gás ozônio não são iguais. São substâncias simples diferentes. Entendeu? Mas qual é a diferença? A quantidade de átomos por molécula. Aqui tem 2, aqui tem 3. Então, podem diferir pela atomicidade. Né? Aqui do lado, a gente tem um outro exemplo, né? Em que as variedades alotrópicas podem diferir também, né? Em relação à atomicidade, mas também em relação à estrutura cristalina. Né? Aqui a gente tem um exemplo do diamante e do grafite. Aqui do lado a gente tem, né, a do carbono, né, outra variação que é o fulereno. A gente já vai falar do fulereno nesse instante. Então, diamante e grafite, ambos são formados pelo elemento carbono. Olha só, ambos são formados pelo elemento carbono. Só que diamante a gente imagina, né, valioso, etc. O grafite não, está presente no carvão mineral e etc. Mas qual é a diferença entre eles? É a quantidade de átomos? Não, porque pode ter uma quantidade maior ou menor. A diferença está na estrutura em que os átomos se ligam, formando o que a gente chama de estrutura cristalina. Olha aqui como ficam os átomos interligados do diamante. Olha como fica do grafite. Entendeu? Uma estrutura um pouco mais homogênea aqui.
né? Um pouco mais parecida, aqui não, nem tanto. E além disso, o carbono ainda pode formar outros, né? Como é o caso do fulereno, né? Que é uma outra variação alotrópica. Então, o oxigênio forma 2 alótropos, ozônio e oxigênio. O carbono pode formar o diamante, o grafite, o fulereno, ainda se não me engano tem outros de carbono também, né? Tem vários, hoje em dia tem vários, inclusive alguns até artificiais. Então, essas variações do mesmo tipo de elemento formando substâncias simples, a gente chama de alotropia. Tem mais exemplos, viu? Bem, o elemento enxofre ele pode formar dois tipos de alótropos, que é o enxofre rômbico e monoclínico. Ambos possuem a mesma quantidade de átomos de enxofre, que são 8 na molécula, né? Porém, a forma cristalina, né, são diferentes, né? A forma cristalina dos dois são diferentes. Olha aqui como é que é o rômbico e olha como é que é o monoclínico. Né? Apesar de serem constituídos pela mesma quantidade, né, a forma cristalina é diferente. Outro caso aqui, né? Outro caso é o caso do fósforo branco e o fósforo vermelho, né? Enquanto as moléculas de fósforo branco, né, formam pirâmides de 4 átomos, né? Aqui no fósforo vermelho, né, elas são enfileiradas, né? O fósforo, aqui, elemento fósforo, né, forma várias variedades alotrópicas, sendo o fósforo branco e o fósforo vermelho os mais comuns. Existem, inclusive, outras formas. Então, se eu pedir um exemplo de alótropo do elemento oxigênio, eu tenho oxigênio e ozônio. Né? Formas alótropas do carbono, eu tenho diamante, grafite e fulereno. Formas alótropas do enxofre, eu tenho um rômbico e monoclínico. Formas alótropas do fósforo, eu tenho fósforo branco e fósforo vermelho. São substâncias diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento. O mesmo elemento formando mais de um tipo de substância simples. Beleza? A alotropia. E aí a gente chega em mistura. Tá, mas aí, o que é mistura, professor? Bem, mistura é importante a gente entender o seguinte. Quando a gente tem... Deixa eu ver aqui se é mais na frente. Ah, tá. Quando a gente tem um único tipo de substância numa porção de matéria, a gente chama aquilo ali de substância pura. Por exemplo, a água na natureza dificilmente ela é encontrada de forma pura. Por quê? Como ela, na aula de biologia a gente comenta sobre isso, como ela tem capacidade de reação, ela é muito reativa, né, ela absorve outras substâncias facilmente, dificilmente você encontra ela pura, você encontra ela sempre na forma de mistura. Entendeu? Tem como obter ela pura? Tem. Tem um processo de separação de mistura chamado de destilação, que se a gente fizer, às vezes, mais de uma vez, a gente consegue obter a chamada água destilada, que ela é pura. Peraí, professor, água da chuva não é pura? Não. Das geleiras? Não. Do mar? Não. Das nascentes, aquela água? Não. Ela possui sais minerais. Por isso ela não é pura. Se ela está com outra substância, ela não é pura. Para ser pura, ela tem que ter naquela porção apenas ela. Por exemplo, o cara chega e fala assim, pô, velho, compra aqui esse anel de ouro, ele é puro. Aí o cara fala assim, é um anel de 18 quilates. Não é puro. Para ser puro tem que ser 24 quilates. Por quê, professor? Porque 24 quilates significa que para cada 24 gramas daquilo ali tem 24 gramas de ouro. Se ele é 18 quilates, significa que para cada 24 gramas tem só 18 gramas de ouro. Tem 6 gramas ali de outros metais para fazer uma liga mais forte. Também porque o ouro ele é meio maleável, então é comum misturar com alguns outros metais, como prata, não sei mais qual, não me lembro, e aí ele fica mais rijo, mais duro, entendeu? Então, as joias normalmente são feitas, né, brincos, colares, anéis, etc., com ouro 18 quilates, que é mais resistente. Né? Entenderam a diferença? Então, se tiver na porção da matéria apenas uma substância, é pura. Se tiver mais de uma, é mistura. Então a gente vai ver que existem muitos tipos de misturas. Ok? Então, mistura é material formado por duas ou mais substâncias, sendo cada uma dessas denominada componente. Então, se eu tenho uma mistura, eu tenho mais de um componente. Se eu tiver só um componente, eu tenho uma substância pura. Classificação, né? Fase. Toda vez que eu observo uma mistura e toda vez que eu consigo identificar um componente, eu chamo aquele componente de fase. Por exemplo,
Se eu pegar uma colherinha de sal e despejar na água e misturar, eu não consigo enxergar o sal depois, porque ele vai dissolver totalmente. Então ali eu posso chamar aquela mistura de monofásica, porque tem uma única fase. A fase é só da água, eu não consigo enxergar o sal. Nos tipos de mistura, a gente chama esse tipo de mistura de homogênea. Homogêneo vem de igual. Então, as misturas que têm toda a parte de uma forma igual são assim, são monofásicas. Não importa, eu misturei, não consigo ver o sal. Ok? Já se eu pegar na água e despejar óleo, o óleo não se mistura. Já tinha falado sobre isso. A água só dissolve substâncias polares. O óleo é apolar, então ele fica separado. Como eu consigo enxergar o óleo e a água, essa substância ela não é monofásica, ela é bifásica, tem duas fases. Se tem mais de uma fase, ela não é mais homogênea, ela passa a ser heterogênea. Hétero vem de diferente, então partes diferentes. Cada fase que eu identifico, observando, representa um componente. Né? Então, nesse caso, os componentes aí fazem com que essa mistura seja heterogênea. Ah, professor, então misturou, eu não vi, homogênea. Misturou, eu identifico, heterogênea. Uma forma bem simples. Então, vamos lá. Por exemplo, o ar. O ar é uma mistura. O ar, professor. O ar atmosférico é uma mistura. Ele é constituído por diversos tipos de gases. Nesse exato momento ele tem aqui circulando oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, pode ter dióxido de carbono se tiver fumaça, vários outros gases. Nitrogênio, hidrogênio, gás carbônico, gás oxigênio, metano, dependendo da situação, dependendo de onde tiver, né, gás carbônico, etc. Mas a gente não enxerga esses gases. A gente, aqui nesse exato momento, eu não estou aqui observando molécula por molécula, não consigo. Então, o ar é uma mistura. Só que como eu não consigo identificar os componentes, eu não consigo enxergar a diferença, é uma mistura homogênea. Entenderam? Aí eu pego um copo com água e jogo areia. Aí eu vejo a areia descer. Fica às vezes ali misturado um pouquinho, pode ir para o fundo, sedimentar. Então, identifica as fases. Identifica a água líquida e a areia. Então, a mistura é heterogênea. Por exemplo, eu tenho 3 copos aqui. Ok? Eu tenho, no primeiro, água, né? Água mais açúcar dissolvido, que constitui um aspecto visual contínuo. Como eu não consigo diferenciar as partes, eu posso dizer que eu tenho uma única fase. Aqui no segundo, como eu já tinha comentado anteriormente, eu despejo óleo na água. Então eu consigo observar o óleo, né, e a água. Então eu consigo identificar os componentes aqui. 2 fases. Aí eu tenho aqui água com gás. Né? Me deu sede, eu não quero tomar água comum, quero dar uma de chique. Eu falei, me dá uma água com gás aí. Aí eu observo a água e estou vendo as bolinhas. Professor, as bolinhas também é uma fase? Então, água com açúcar misturei e não vi. Aspecto contínuo, uma única fase. Água com óleo, o óleo e a água. 2 fases. Água gaseificada, as bolinhas, a não ser que o gás tenha acabado, é claro. Mas as bolinhas mais a água. Professor, sempre a água fica nas bolinhas. Não, gente, a gente imagina que não tem bolinha. Mas no caso da água gaseificada, tem bolinha. Já está falando gaseificada. Então tem bolinha. Então as bolinhas, uma fase, a água, outra. A água, a fase líquida, as bolinhas, a fase gasosa. A gente pode até falar dessa forma. Podem ter fases líquidas diferentes, fases sólidas diferentes e etc. Então, uma fase no primeiro, 2 fases no segundo, 2 fases no terceiro. Bem, algumas misturas homogêneas que são extremamente importantes, né? Relacionadas, né, ao nosso dia a dia, algumas que são importantes a gente conhecer. Tem uma liga chamada de amálgama, né, que ela é constituída por mercúrio, prata e estanho. A amálgama, né, essa mistura de metais, ela é homogênea, a gente não consegue. Quando eles se misturam, formam uma liga, né, com uma única fase, a gente não consegue identificar os metais diferentes ali. Vinagre, né? O vinagre que nós consumimos é uma mistura de água com ácido acético, né?
O ácido acético é produzido a partir da fermentação de algumas bebidas alcoólicas, né? Por exemplo, faz o vinho, depois de um tempo começa a ocorrer fermentação, o álcool ali e o açúcar é convertido em ácido acético. Então, claro, a gente fazer o vinagre, a gente não pega aquilo ali diretamente e utiliza, né? A gente mistura com água, a gente hidrata com água. Então, o vinagre é uma mistura de ácido acético com água. O latão, um metal muito conhecido e tal, ele é constituído por cobre e zinco, né? O bronze também, ganhou medalha de bronze. Aí o cara, mas o que é bronze? Bronze é a mistura de estanho e cobre, né? O aço, isso aí é o homem de aço e tal. O que é aço? O aço é a mistura de ferro e carbono, entendeu? Então são metais conhecidos que são, na verdade, ligas metálicas que são misturas homogêneas. O álcool hidratado. Professor, álcool gel, né? Aí está aqui, álcool 70%. Por que 70%? Significa que aqui tem 70% de álcool etílico, né? Que é o etanol, aí está a fórmula CH3OH, e tem 30% de outros materiais. Desses outros 30%, quase todo é água. Porque é comum o álcool ser hidratado, ter água na mistura. Então, o álcool que nós consumimos no geral, ele não é puro. Para ele ser puro, ele tem que ser 100%. Como ele não é 100%, ele tem outras substâncias, quase sempre água. Se falar álcool hidratado, é porque é álcool e água, ok? Deixa eu ver aqui. Bem, olha aí que interessante. O leite, aparentemente, né, o olho nu, ele é uma mistura homogênea. Mas é que está a questão. A gente fala muito, o que eu estou observando, mas se a gente observar no microscópio, isso, aquilo, a gente consegue identificar partes de gordura no leite. Então, o leite, a olho nu, ele pode ser homogêneo, mas no microscópio ele é heterogêneo. Assim como, por exemplo, o sangue. Nosso sangue ele é heterogêneo. Ele tem partículas que diferenciam. Ok? E aí a gente atribui um nome a algumas misturas homogêneas, nós chamamos de solução. Então, o que é uma solução? A mistura homogênea é composta de 2 ou mais componentes que consiste de um solvente, né, que é um componente que normalmente está em maior quantidade, que ele vai agir para dissolver algo. Por exemplo, na maioria das vezes, o principal solvente que nós temos é a água. É ele que a gente utiliza para dissolver outras coisas. E o que é dissolvido no solvente? O que é dissolvido no solvente é o soluto. Quer ver um exemplo? Aqueles pozinhos da morte. Pozinho da morte, pessoal. Aquele suco Tang, Fresh, Kisuke. A gente pega eles, alguns já vem adoçado, então não precisa nem colocar açúcar. Mas a gente coloca para ver o melzinho no fundo. Então a gente pega aquele Tang, aquele Kisuke, pega um copo com água e despeja ali. Cansa. Opa, né? Doce. A gente mistura, né? Então, o que é? A água que eu misturei, ele tem um papel de solvente, enquanto o pozinho da morte lá, o kisuke, é o soluto, né? Igual a água. Passei mal, pega um copo de água com açúcar. Vem a água e põe umas colherinhas de açúcar. Misturou ali e tal, né? A água, solvente, o açúcar, soluto. Entenderam a diferença? Vamos lá. As soluções, elas não são necessariamente apenas líquidas, daquela sensação assim, solução líquida. Não, mas nós temos soluções sólidas, líquidas ou gasosas. Por exemplo, soluções sólidas. Lembra que eu falei do exemplo do ouro 18 quilates? É uma solução sólida. O aço, solução sólida. O latão, solução sólida. Bronze, solução sólida. Porque as soluções são misturas homogêneas. Ok? Soluções líquidas. O soro fisiológico. Se você olhar na composição do soro fisiológico, você vai ver lá, né, além da água, a composição lá, os sais, etc., que tem nele. O álcool comercial, o álcool hidratado, vinagre, já falei, água com ácido acético. Soluções gasosas, o ar atmosférico. É uma solução gasosa? Constituído por diversos gases, a gente não enxerga. É uma mistura homogênea? A mistura de oxigênio e hélio. Não me lembro de onde eu poderia usar como exemplo, mas é a mistura de dois gases, né, que nós não enxergamos. Pronto, é um exemplo de solução gasosa. Ok? Como exemplo de soluções, sólido, líquido ou gasoso, eu posso citar misturas homogêneas. Ok? Aqui tem outros exemplos, né?
solução sólido-sólido, liga metálica, como é o caso do cobre e do níquel. Uma solução líquido-sólido, mercúrio na prata. O mercúrio, gente, você lembra que eu falei lá atrás no amálgama? No exemplo aqui, amálgama a gente mistura normalmente prata, cobre e mercúrio. Né? Aqui um amálgama de cobre. Né? O mercúrio, ele é um metal, mas ele é, na temperatura ambiente, ele é um metal líquido, que está no estado líquido. Portanto, o mercúrio, quando ele se mistura com metal, né, muitas vezes ele tem uma cor prateada, ele passa essa cor para o metal. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente faz a moagem das pedras e pega o metal, às vezes ele está em forma de pó e o mercúrio serve para juntar isso. Então fica aquela borra com aspecto que você não enxerga o cobre, né, separado. Você enxerga tudo da cor do mercúrio, né, aquela cor prateada. Mas ele, por ser líquido, quando ele absorve tudo, ele vira uma borra. Entendeu? Um exemplo de solução líquida. Sólido líquido. O sal de cozinha dissolvido na água. Líquido líquido. O álcool e água. Gasoso líquido. O gás carbônico dissolvido na água. O gás carbônico, né, ele não forma bolinha nem nada, né, por isso é um gás que a gente não enxergaria. Então, forma uma solução. Soluções gasosas. Sólido gasoso. Poeira no atmosférico. Quando o nível de poeira está, né, de uma forma que a gente não enxerga as partículas, pode ser considerado como uma solução. Né? Líquido gasoso. Água no atmosférico. Nesse exato momento, é isso que eu tinha esquecido de falar. Não tem só partículas de substâncias gasosas. Nós temos aqui também umidade. Né? Umidade, eu estou suando. Né? Parte desse suor sai de mim, mas parte é do próprio ar. Quando a gente tira algo da geladeira e começa a suar, aquela água que escorre não vem de dentro, vem do ar. Então, está na forma gasosa. Quando encontra na superfície que a temperatura é mais baixa, condensa e vira líquido. Então, uma solução líquido-gasosa. Gasoso, atmosférico. Bons exemplos. E a gente ainda pode chamar, né, essas situações também de sistemas. Mas sistemas, é muito importante entender que o sistema tem uma diferençazinha em relação à mistura. Porque o sistema pode ser formado pela mesma substância. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenha um copo e aí com água, enchi com água, mas a água está quente. Aí eu vou lá na geladeira, tiro uns cubinhos de gelo e jogo uns cubinhos de gelo. Aí eu observo ali, eu tenho gelo, que é água congelada, e água líquida. Eu tenho água nos dois estados físicos, líquido e sólido. É uma mistura? Não, a gente chama isso de sistema. Como tem mais de uma fase, a gente chama de sistema heterogêneo. Entenderam? Então, a gente pode, aqui de novamente, né? Então a diferença entre substância pura e mistura é que substância pura é uma quantidade de matéria que tem uma única substância. Se tiver mais de uma substância, é mistura, ok? E aí a gente tem que observar o comportamento dessas substâncias com relação às mudanças de estado físico. Peraí, professor, tem diferença? Tem. A substância pura se comporta de uma forma e a mistura se comporta de outra forma. Por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui que eu tenho à esquerda, eu tenho, né, um gráfico de temperatura pelo tempo. Conforme vai passando o tempo, a temperatura vai subindo. A determinada substância, né, acredita-se ela inicia aqui no estado sólido, aí ela vai sofrer, né, fusão, que ela vai passar do sólido para o líquido. A temperatura em que ocorre isso a gente chama de PF, o prato feito? Não, ponto de fusão. Então, a gente vai observar aqui que o ponto de fusão, quando acontece a fusão, é uma reta. Significa que é constante. Que durante a fusão a temperatura não altera. Passou para o estado líquido, a temperatura volta a subir. Quando chega num determinado ponto, que é o ponto em que o líquido vai passar para o estado gasoso, vai sofrer o que a gente chama de ebulição. O ponto exato em que isso acontece a gente chama de ponto de ebulição, que é a temperatura em que vai passar do líquido para o gasoso. A gente observa que a temperatura não vai alterar, ela permanece constante. Como é que eu sei que é constante, professor? Porque é uma reta. Então, o que a gente pode tirar
do gráfico de aquecimento de uma substância pura. Vamos supor que fosse água pura ali, né? Que durante as mudanças de estado físico, durante a fusão e a ebulição, a temperatura não muda, é constante. Aí só quando chega no momento em que ele vai passar para o outro estado físico, é que a temperatura volta a aumentar. Então, sólido aumenta, 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 sofre fusão, não aumenta. Líquido aumenta, 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 sofre ebulição, não aumenta. Gasoso aumenta, aumenta, aumenta. Já um gráfico, né, de uma mistura, como é esse caso aqui de baixo, que também é um gráfico de temperatura pelo tempo, a gente observa o seguinte. A substância está no sólido. Quando atingir o ponto de fusão, observa que não é reto. Ele inclina, ó, significa que não é constante. Não é constante a temperatura aumenta. Mesmo durante a fusão, a temperatura aumenta. E aí ela passa para o líquido. Quando chega no momento da ebulição, do mesmo jeito, ela não é constante, não é reta. Ela inclina novamente. Então, as misturas, durante as mudanças de estado físico, a fusão e a ebulição, a temperatura aumenta. Na substância pura, não aumenta. Ah, professor, aí fica fácil. Então vamos complicar. Só que existem dois tipos de misturas, né, que têm um comportamento diferente. A gente chama de misturas eutéticas e azeotrópicas. As misturas eutéticas são aquelas que, durante a fusão, ela age como se fosse uma substância pura. Então, é constante. Já a azeotrópica é na ebulição que ela é constante. Então, é bom diferenciar. Vamos para cá. Ó, primeiro gráfico, eutética. Olhe que num ponto de fusão, aqui na fusão, está reto, ó, como se fosse uma substância pura. Só que lá na ebulição é inclinado, como se fosse uma mistura. Então ela se comporta como pura mistura. É eutética. Ok? Ó, eutética. Já a azeotrópica, o primeiro se comporta, ó, a fusão se comporta como mistura. Já na ebulição, ela se comporta como substância pura. Azeotrópica. Então, eutética, azeotrópica. Eutética como pura e mistura, azeotrópica como mistura e pura. Ok? Se vocês memorizarem isso, dá para entender o gráfico. E o gráfico é fácil. Pronto? Aí nós vamos para a segunda parte da aula.